a importância de cuidar dos pensamentos, a parte 24 mensagens, ouvindo sobre isso, e talvez alguém possa dizer assim: nossa, pastor, de novo, isso não acaba, não vai mudar não. Amado, vai mudar quando Deus mandar mudar. E vou ser bem honesto com você. Ontem eu tive que falar com Deus, porque por mim eu ia mudar. E Deus me puxou a orelha. Não vai mudar nada. Vai até onde eu disser para ir. Amém? Então nós vamos aqui mais uma vez ouvir a respeito deste tema importantíssimo, desta mensagem importantíssima para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, para a nossa vida mais que vencedora em todas as coisas. Amém? Diz a palavra em 1 de Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Acho que nem precisa colocar no telão, que os irmãos já até decoraram. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, esta mente que vai além de qualquer conceito, esta mente que vai além de qualquer entendimento humano, esta mente nós temos. Esta mente está no nosso espírito, está em nós. Você crê? Então diga: eu tenho a mente de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, justo, reto, vivo, verdadeiro, Deus bom, Deus de todo poder e glória, Jesus Cristo. Senhor, é com muita alegria, Pai, que eu me coloco mais uma vez no Teu altar, diante do Teu poder, diante da Tua soberania, diante da Tua majestade, Jesus, para falar em Teu nome, para ser usado por Ti, Senhor, para falar aos Teus filhos, as Tuas ovelhas preciosas, compradas pelo Teu sangue. É com muita honra, Jesus, é com muita alegria que eu venho nesta noite, Jesus, falar com o Teu povo em Teu nome, trazer à Tua igreja a revelação dos mistérios, Senhor, os quais o Senhor determinou serem revelados a eles. E nós queremos, Senhor, nós queremos Te ouvir. Nós vemos nos dias atuais que as pessoas não querem sentar e ouvir. As pessoas não querem receber conhecimento. As pessoas não querem o compromisso com a verdade. As pessoas querem uma vida religiosa medíocre. Mas nós não. Nós temos a mente de Cristo. E nós queremos crescer, Pai. Nós queremos avançar, nós queremos ir além, nós queremos fazer muito mais, infinitamente mais, em Teu nome, Senhor, para que a Tua glória, de fato, seja vista em nosso viver. Assim eu oro, Jesus, pedindo com toda a humildade, com toda a submissão, com todo o temor e tremor, Senhor, que Tu me uses a partir desta hora.
Tu me uses, ó Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, para falar em teu nome, Senhor. Para falar em teu nome. Eu bem sei, ó Deus, a responsabilidade que está sobre mim. Eu bem sei, ó Deus, o compromisso que está sobre os meus ombros, Senhor. E é com alegria que o faço, Pai. É com alegria, é com gratidão. É com amor, temor e santo tremor. Por isso, esta boa semente, ó Jesus, que em teu nome eu vou semear nesta noite, no coração dos teus filhos, na boa terra, que essa semente dê o fruto, Senhor. A 100 por 1 da semente, que ela frutifique para louvor, honra e glória do teu nome. Amém. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amado ministro Vinícius, meu querido filho, minha abençoada, bendita pastora, minha esposa Daniele, a Jesus toda a glória, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Jesus Cristo, homens e mulheres foram separados por Deus para reinarem em vida, para viverem o novo pacto, a nova e eterna aliança, no sangue de Jesus Cristo. Aqueles que vivem por fé, aqueles que não têm ligação nenhuma com a lei, que não são legalistas, que não são judaizantes, que não vivem as obras da carne, mas que vivem única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Desde a parte 5 desta série, que hoje é a mensagem de número 24, ou seja, há 19 mensagens. Este é o texto que tem apresentado a mensagem. Este é o texto que deu início a essas 19 mensagens que chegou ao nosso coração, que está chegando ao nosso coração. Com esta afirmação que nós temos a mente de Cristo. Então, não é algo que pode ser, que talvez, que é uma suposição, não. É uma afirmação que nós temos a mente de Cristo. E o Senhor quer que você expanda, que você amplie a tua mente nesta questão. Porque como eu tenho dito aqui, muitos falam na emoção. Muitos falam porque o pregador está falando. Muitos repetem porque o pregador está pedindo para repetir. E isso acaba se tornando algo automático, algo mecânico, que não surte efeito nenhum na nossa vida. Por isso a necessidade de fato, nós entendermos isso. Entendermos o que é a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo?
Há uma grandeza na mente de Cristo. Há uma suprema grandeza. A mente de Cristo é a suprema grandeza. Então diga, a mente de Cristo é a suprema grandeza. Então é algo muito grande. E é única. É única. Em Efésios 1:19, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A fé, que é a certeza, que é a convicção, nos leva a crer no poder absoluto, na eficácia deste poder que está em nossa vida, amém? Porque Jesus é soberano. Diga, Jesus é soberano. Você crê nisso? Então diga mais uma vez, Jesus é soberano. Então, você tem a mente do Deus soberano. Diga agora, eu tenho a mente do Deus soberano. Quando não se conhece e não se crê neste poder absoluto e na eficácia deste poder, amados, a igreja se ligue, presta atenção, porque isso aqui destrava muita coisa na nossa vida. Isso aqui destrava muita coisa na nossa vida quando é compreendido e recebido. Porque quando não se conhece, não se crê neste poder absoluto e na eficácia deste poder absoluto, a vida não muda. A vida muda, a vida passa a ter mudanças em todas as áreas quando nós cremos nessa suprema grandeza do seu poder e na eficácia da força desse poder. Ou seja, é algo indiscutível, é algo que não passa por nenhuma dúvida, não deixa nenhuma sombra de dúvida, é algo certo, é algo totalmente grande e eficaz. Não é um algo mais ou menos. Não é um algo que pode dar certo ou não. É um algo que dá certo. É um algo que tem a força para fazer acontecer qualquer coisa. Em Mateus 13:11 diz assim: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, os da outra semente, os da perdição, não lhes é isso concedido. Então, ouçam. A vós, diga a mim. Diga a mim. É dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Isso te alegra? Isso te alegra, meu amado? Minha amada? Entenda. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ou seja, os que estão de fora, os que não podem estar dentro do reino,
eles não entendem o que você entende, eles não conhecem o que você conhece. Uma coisa é certa, há muitos do reino que ainda vão adentrar para receber estes mistérios. Isso é certo, isso é fato. E Deus vai usar a tua vida para atraí-los, para trazer para essa revelação. Amém? Então, para você, aqui hoje, Deus tem dado revelações. Deus tem lhe dado direção para destravar a tua preciosa vida. Para você, Deus tem revelado a suprema grandeza do seu poder. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus é Deus. É o Deus da criação. É o Deus que criou todas as coisas. E depois se manifestou como filho para nos ensinar a sermos filhos. Se manifestou como filho para o nosso resgate. E agora ele se manifesta, se apresenta como Espírito Santo. Amém? É um Deus. Então, Jesus Cristo, Deus, ontem, ou seja, lá na criação, hoje, e hoje é o mesmo e o será para sempre. É um Deus imutável. Isaías 46, versículos 3 a 5 diz: Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Amado, não importa por onde você andou, não importa por onde você foi, não importa o que você viveu, deixou de viver, o que importa é que você está aqui, recebendo de Deus esta revelação. Que desde o teu nascimento, Deus é contigo. Aliás, desde antes do ventre materno, Deus já te conhecia e Deus já era contigo. Amém? Você duvida disso? Que Deus é quem te carrega desde o teu nascimento? Desde o ventre materno? Foi Deus que te formou no ventre materno. Versículo seguinte diz assim: até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Versículo 5. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade.
Aleluia! O Senhor determinou chegar a você, amado, este tal conhecimento. Para quê? Para nada. Para que você reine em vida por meio da suprema grandeza do seu poder. Deus te chamou, iluminou os teus olhos do entendimento, para que você recebesse as revelações dos seus mistérios. Algo que eu disse hoje, durante um diálogo com um casal. Eu disse, muitos dos que estão na igreja, e que estão lá, levantando as mãos, louvando e adorando a Jesus, não conhecem Deus. Não sabem quem é Deus. Ouvem falar o que está na Bíblia, mas não entendem, não conhecem a origem de si mesmos, não sabem o que estão fazendo aqui nesta terra, não conhecem o propósito, o desígnio de Deus para com as suas vidas e muito menos para onde vão. Não sabem, não têm nenhuma certeza, não têm nenhuma convicção, porque falta a revelação dos mistérios que um dia chegou para nós, graças a Deus. Então por isso hoje aqui nós sabemos quem somos, sabemos o que estamos fazendo, sabemos para onde vamos, sabemos e conhecemos o nosso Deus, não mais de ouvir falar, mas porque andamos com Ele todos os dias. Então não conhecemos Deus mais somente de ouvir falar, mas porque agora os nossos olhos o veem. Os nossos olhos veem Deus e porque nós andamos com Ele. Amém? Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, amado, quão insondáveis, diga quão insondáveis. Diga quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amado, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Suprema grandeza do seu poder. Suprema grandeza do seu poder. Isso está sendo concedido, já foi concedido, já está no teu espírito. E isso agora está sendo trabalhado na tua mente, para que você viva esta profundidade da riqueza, para que você viva esta sabedoria de conhecimento. Estão entendendo, amados? Estão entendendo o que Deus está revelando para você nesta noite? Que você tem a mente dele, e muitos às vezes não sabem o que é essa mente, a dimensão desta mente. Porque, como seres humanos, nós temos um mau hábito de limitar tudo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém. Tá, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E só aí. Fica só nisso. Então, eu tenho a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Eu preciso saber. Está aqui, ó. É a profundidade da riqueza. É a sabedoria em si. É o conhecimento pleno de tudo e de todas as coisas. É o conhecimento de Deus. Estão entendendo? Então recebe essa revelação, recebe a revelação dos mistérios de Deus, amado. Quem Deus determinar receber. Não é qualquer um. Desculpe, mas eu tenho que deixar isso claro. Porque muitas pessoas às vezes me perguntam, pastor, por que
falo, a pessoa não entende. Primeiro, pode ser que o tempo de entendimento para aquela pessoa ainda não tenha chegado. Certo? Primeira situação. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, a Bíblia diz que não é o homem que busca a Deus. O homem não tem poder de buscar a Deus. O homem busca a Deus quando Deus o chama. Está entendendo? Quando Deus chama, então aí desperta-se um interesse, desperta uma vontade de conhecer mais de Deus, de saber mais de Deus, de começar a ler a Bíblia. Então isso é Deus chamando. Caso contrário, ninguém tem o poder de buscar a Deus. A pessoa pode até ir para a igreja, porque ir para a igreja qualquer um vai. A igreja está com a porta aberta, qualquer um entra. Agora, entender os mistérios de Deus, vai entender quem? Quem Deus determinar entender. Você está entendendo aqui o que Deus está falando? Glória a Deus por isso, meu amado. Glória a Deus por isso. Você está aqui porque Deus determinou. E isso, pastor, é entre quem? É entre todas as suas ovelhas. A sua vontade, a vontade de Deus é que todas as ovelhas compreendam? Sim, porém, Deus é soberano e Ele é quem faz todas as coisas. Amém? Então nós não podemos aqui ficar, sabe, inquietos com alguma situação, ou, por que isso, por que aquilo. Não, Deus quer que você viva plenamente o que Ele tem te dado. Amém? Ele te chamou para você receber isso, para você entender que você tem a mente dele, e agora você viver esses mistérios plenamente, ou seja, feliz com sabedoria. Amém? Efésios 4,14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então olha, Deus quer o quê? Que nós, com a mente de Cristo, porque só a mente de Cristo permite isso, vivamos de forma madura, vivamos de forma adulta, espiritualmente falando, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Nós vemos aí o povo de Deus, amado, totalmente agitado. Busca aqui, busca ali, escuta aqui, escuta lá, escuta um, escuta outro, escuta o outro, e nunca tem solidez. Nunca tem solidez. Estão sempre pulando, né? Acho que essa é a palavra. Estão sempre pulando, buscando aquilo que ainda não encontraram. Então, nós que já tivemos os olhos abertos para entender que temos a mente de Cristo, não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então aí fora, amados, eu quero que você entenda isso e traga isso para o teu coração, porque é a verdade de Deus, não é o pastor Emílio que está dizendo aqui, tá? É Jesus, é o Espírito Santo que está dizendo isso. Então é algo que tem pessoas que às vezes colocam um pé atrás com isso, mas nós não podemos ter um pé atrás com isso. Paulo disse assim, porque a verdade de Cristo está em mim. Paulo disse, a verdade de Cristo está em mim. E nós estamos aqui imitando Paulo. Nós estamos aqui imitando o ministério de Paulo. Então, nós podemos dizer, a verdade de Cristo está em nós. Então, nós não estamos aqui induzindo ninguém ao erro. Eu não estou aqui induzindo você ao erro. Entenda isso. Eu não estou te induzindo ao erro. Pelo contrário. Eu estou aqui em nome do Senhor, a cada culto, abrindo mais e mais os teus olhos para que você entenda e compreenda os mistérios de Deus. Amém?
Então, aí fora, nós vemos o quê? Artimanhas de homens que com astúcia induzem o povo de Deus ao erro. Então aí nós vemos quem? Ovelhas que não tem pastor. A Bíblia diz que um cego, quando guia outro cego, cai os dois no barranco. Cai os dois no abismo. A Bíblia diz isso. Então, como guiará um cego outro cego? Não tem como. Então são homens que com artimanha, com astúcia, induzem as ovelhas de Deus ao erro. E aí nós podemos ver e contemplar como as ovelhas de Cristo têm vivido hoje. Destruídas, sem rumo, sem direção, sem certeza de nada, sem convicção de nada, sem conhecer Deus, sem conhecer a salvação, com dúvida a respeito da própria salvação, com medo de ir para o inferno, com medo do diabo, com medo de maldições, com medo de um monte de coisa, porque são induzidas ao erro. Estão lá fazendo campanhas, estão fazendo não sei o quê, fazendo sacrifício, pagando preço, fazendo troca com Deus, porque são induzidas ao erro. Não receberam a revelação do sacrifício da cruz. Não receberam o entendimento do mistério que está por trás da cruz de Cristo, que nos traz todas as promessas de Deus por graça, e não por troca com Deus, não por sacrifício. Amém? Então, quem tem olhos iluminados pelo Senhor não é mais levado por ventos de doutrina. Graças a Deus. Não é mais induzido ao erro, porque tem a mente de Cristo e conhece os mistérios de Deus. Se eu não tivesse, amado, recebido do Senhor esta revelação, se Deus não tivesse aberto os meus olhos e eu ainda estivesse neste altar como pastor, porque se Deus não tivesse aberto os meus olhos, eu nem sei se eu estaria aqui. Eu confesso isso para a igreja diante de Deus. Porque eu estava num ponto já de oração com Deus, eu já estava entregando os pontos para Deus. Eu já estava dizendo, Deus, eu não aguento mais. Eu quero a tua verdade, e a tua verdade eu creio que não é isso. E até que Deus abriu os meus olhos para que eu visse, enxergasse, entendesse. Então, graças a Deus, que hoje eu estou aqui, amados, com olhos iluminados para pregar o conhecimento para a tua vida. Mas lá atrás, se eu estivesse vivendo ainda do mesmo modo, eu estaria aqui pregando jejum para você, eu estaria pregando uma campanha, estaria pregando um sacrifício, estaria pregando um batismo em água. Talvez terminasse o culto aqui, eu iria para o monte, lá no meio das onças. Deus nos libertou ou não libertou? Quão grande obra Deus fez, amado, em nossa vida. Então, quem tem a mente de Cristo, conhece os mistérios de Deus. E pode viver estes mistérios em paz. 1 Timóteo 6, 3 e 4 diz assim: se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Olha, amados, lá atrás, antes da graça, nós estávamos sujeitos a isso. Antes da graça de Deus, nós estávamos sujeitos a outra doutrina. Nós estávamos indo igual às outras, não é? Nós estávamos indo no mesmo curso, sujeitos a outra doutrina, não a sã doutrina. Nós não tínhamos conhecimento da suprema grandeza do poder de Deus e da sua soberania. Nós achávamos que estávamos jogados aqui neste mundo e que nós tínhamos que
escolher Jesus para sermos salvos. Aceitar Jesus Cristo para sermos salvos. Participávamos de reuniões onde no final o pregador fazia aquela encenação. Eu não sei o que eu vou usar aqui de palavra para dizer, mas ele tinha artimanha para mexer com a carne das pessoas, com as emoções. E aí ele parece que ia, sabe? Você tem que aceitar Jesus Cristo. Você tem que aceitar para você ser salvo. Para Deus mudar a tua vida. E a pessoa ia para frente. Aquele monte de gente. Aceitar Jesus Cristo como se Jesus fosse um produto de supermercado. Jesus é soberano. Diga, Jesus é soberano. Não é nós que escolhemos Jesus, é Ele que nos escolheu. Então é Ele quem chama, amado. Não existe essa de, porque nós temos que ganhar almas para Jesus. Isso não existe. As almas que Jesus na cruz salvou estão salvas. Nós temos que pregar Cristo para toda a criatura. E aquele que for de Deus vai ouvir a voz do Senhor e vai segui-lo. Porque Jesus disse isso: eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. E quem não é de Jesus não vai ouvir a voz dele nunca. Primeiro de Pedro 1:2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amado, você é um eleito. Você é um eleito segundo a presciência de Deus. Você foi escolhido por Jesus. Para quê, pastor? Para viver as boas obras preparadas de antemão por Ele mesmo. E viver desfrutando dos benefícios da sua graça. Tudo que foi consumado na cruz do Calvário. Mateus 11, 25 e 26. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. A igreja está acordada? Eu vou ler de novo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Você não está aqui porque você é sábio, meu amado. Você está aqui porque você é um pequenino. Assim como eu. Foi a você que Deus te revelou a graça que você tem vivido. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu não estou aqui porque eu decidi pregar graça, não, amado. Eu não estou aqui porque eu disse: olha, que mensagem legal. Olha, isso eu acho que dá mais. Sei lá. Dá mais bafafá. Porque é o que dá, né? É o que dá, só dá pedrada na gente. Não foi porque eu escolhi, não, amado. Eu estou pregando isso aqui porque assim foi do agrado de Deus. E você está aqui sentadinho me ouvindo porque assim foi do agrado de Deus.
Então não foi você que falou, eu vou lá ouvir o pastor Emílio. Não, foi do agrado de Deus. Então Deus te mandou aqui. Deus te mandou aqui. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus te mandou aqui. Pergunta para ele, tem dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida? Assim foi do agrado de Deus, amado. Então Deus, Ele quis você. Olha para quem está do seu lado e diz, Deus quis você. Lá no meio da tua família, lá, mas talvez sua família seja grande. Deus escolheu você. Deus quis você. Pode ser que muitos da tua família ainda sejam escolhidos pelo Senhor. Mas até o momento, quem Deus quis? Eu. Olha que delícia, amado. Então assim, né? Isso tem que alegrar sim o nosso coração. Amém? Isso tem que trazer alegria para o nosso coração. Isso é revelação da mente de Cristo que está em nós. Nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que viver essa verdade sem titubear, sabe? Sem, né, enfraquecer. É firme nisso. Deus quis a mim. E ponto final. Agora sou eu com Deus. Amém? É o compromisso meu com o Senhor. João 5:21 diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Está achando que é todo mundo? Não, porque Deus salvou o mundo inteiro. Não, o mundo inteiro Ele não salvou. Ele salvou todos que são dele. Ele salvou o mundo dos salvos. Ele salvou todos que são dele. Agora, toda a humanidade? Toda a humanidade não. Então, olha, ele vivifica aqueles a quem quer, aqueles que ele já salvou de antemão. Aqueles que já eram conhecidos dele. Esses ele salvou. João 6,65 diz assim, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. É uma suprema grandeza isso? É uma suprema grandeza? Tem livre-arbítrio aí, meu amado? Tem livre-arbítrio? Tem gente que diz que tem, né? Não, porque tem livre-arbítrio. Aceita Jesus. Amado, se está escrito aí que ninguém pode ir a Ele se por Ele não lhe for concedido. Então, hoje você sabe que você está aqui porque Deus quis você aqui. E isso foi o que? A soberania de Deus, para você experimentar a suprema grandeza do seu poder. Agora, imagina comigo aqui, vamos raciocinar aqui, humanamente agora. Vamos imaginar que tivéssemos o livre-arbítrio. Vamos imaginar que, de fato, o livre-arbítrio fosse uma verdade. Que o ser humano pudesse escolher ir a Jesus ou não ir a Jesus. Vamos imaginar isso. E vamos imaginar que nós, hoje, estivéssemos aqui, com a mente sem nenhuma revelação, não é? Como vivíamos antes, achando que nós é que tínhamos escolhido Jesus, achando que nós tínhamos aceitado Jesus na nossa vida, e estamos aqui. Amado, como que nós íamos conceber na nossa mente esta suprema grandeza do poder da mente de Cristo? Por livre arbítrio. Como? Pergunto eu para a igreja.
Por isso, as igrejas aí fora não vivem a suprema grandeza do poder de Deus. Porque na mente deles está o quê? Eu aceitei Jesus, ele já fez muito de me aceitar. Ele já fez muito, agora de escrever o meu nome no livro da vida. Agora eu já sou salvo, então já está bom. Vocês estão entendendo? E aí para aí, limita. Parou aí. Parou aí. Que falar de mente de Cristo, que nada? Não. Pó da terra, pecador, gafanhoto, miserável, Jesus está aceitando. Já está recebendo. Já está dando uma oportunidade para a salvação. Como vai viver a suprema grandeza do poder de Deus? Como vai entender que tem a mente de Cristo? Não se tem a revelação. A igreja está compreendendo isso? Então você pode dizer mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo? Você pode dizer de novo, eu tenho a mente de Cristo? Você pode dizer para quem está do seu lado, você tem a mente de Cristo? Você pode dizer para quem está do seu lado aí, a suprema grandeza do poder de Deus está aí em você? A suprema grandeza do poder de Deus está em você. Você pode dizer? A suprema grandeza do poder de Deus está em você. Amém? Não tropeçou nas palavras aí não, né? Guardou certinho. Amém. A suprema grandeza do poder de Deus está na sua vida, amado. Coisa boa. Como é gostoso, como é bom. Como isso alimenta. Como isso alimenta. Mas isso aqui é alimento bom, é alimento de primeira. Aleluia. João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu amo isso. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Porque com a mente de Cristo nós podemos dar frutos a Deus. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Está escrito? Eu creio. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É você, meu amado. É você, minha amada. Deus está dizendo a teu respeito. A teu respeito. Ele te predestinou, Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te glorificou. O Deus que lhe chamou, Ele é soberano e poderoso. E a mente dele está aí, no teu espírito, na tua mente. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é mais ou menos poderoso para fazer infinitamente mais. Não o que, igreja? Não é mais ou menos? Então vou ler de novo. Deixa eu ver. Está errado para mim aqui? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A igreja está ligada, né? Eu achei que estava dormindo. Do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em...
opera em a suprema grandeza do poder de Deus opera. Está entendendo o que é essa mente de Cristo? Está entendendo mesmo? Então ouça, o Senhor já preparou para você coisas grandes. Isso aqui, amado, olha, a minha carne treme. A minha carne treme, é verdade. A minha carne treme. Eu não sei se é fogo nos ossos, eu não sei. Mas é algo muito forte. Porque Deus, Ele quer que eu e você entenda isso de fato. Que Ele já preparou para nós coisas grandes. Coisas infinitamente maiores. E isso já está pronto. Já está pronto. Só falta aparecer. Só falta aparecer. Só falta a gente chegar nisso. Então ouça. Ele é poderoso para fazer. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. 1 de Coríntios 1, 26 a 30 diz assim. A gente está indo para a reta final da mensagem. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Eu posso perfeitamente trazer essa palavra para a nossa igreja. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Temos isso aqui na igreja? Temos? Ou tem alguém aqui que tem um nobre nascimento? E nós não sabemos ainda? Por favor, se manifeste logo. Nós temos um gabinete aí que eu preciso passar as dificuldades da igreja para você. Preciso passar aí o que a igreja precisa. Tem alguém aí? Ah, não tem. Não tem ninguém com poder, não tem. Tem alguém com poder? Tem, né? Ainda não. Não é? Ainda não. Então, olha. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Me chamavam de louco, né, minha esposa? Eu era o mais louco de todos, lembra? Fala lá, o mais louco de todos. Era eu. Falaram que eu era mais louco que o Batman. Era eu. E olha onde é que Deus me colocou. O mais louco que o Batman está aqui, ó. Vivendo a loucura do Evangelho. Para a glória e o nome do Senhor. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Olha o que Deus fez na nossa vida. Olha no que Deus nos tornou, amados. Olha só um pouquinho para a tua vida passada. Olha só um tiquinho para o teu passado. Você consegue contemplar já o que Deus já fez na sua vida de diferente? Consegue? Consegue ver a diferença? Até mesmo os que chegaram mais recente.
Consegue ver a diferença? Aleluia. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nós temos que sempre dar graças a Deus por estarmos aqui. Ouça, nós temos que sempre dar graças a Deus por estarmos aqui. Nós não podemos nada, entristecer, deixar nada entristecer o nosso coração. Nós não podemos deixar nada nos abater. Nós não podemos deixar, nenhum contratempo, nenhum tititi, nenhum mimimi. Nós não podemos deixar nada roubar a alegria da salvação que já está no nosso espírito. Nós temos que estar sempre aqui felizes, em perfeita vitória, porque assim é que Deus nos conduz sempre em triunfo. Então, amados, ouça e entenda. Nós temos a mente de Cristo. Cristo não ficava, se deparando com as perseguições, com as dificuldades, com as críticas, com a difamação, com as calúnias, com aquilo que diziam ou não diziam dele. Cristo não fazia isso. Cristo continuava firme, constante, naquela postura de fé, na qual ele veio para nos ensinar. Então é assim que nós temos que permanecer. Nós vamos ter dias ruins, mas esses dias ruins, para nós, não vão ser dias ruins. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, e eu creio que aquilo que está escrito é a verdade. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, eu sei que até o dia ruim vai cooperar para o meu bem. Eu creio nisso, amado. Eu creio que até a situação contrária vai cooperar para o meu bem. Porque eu ando por fé e não por vista. Eu creio que aquela situação, Deus está permitindo para algo maior acontecer na minha vida. Seja lá um crescimento espiritual, seja lá um crescimento em algo que eu preciso, em alguma área da minha vida que eu preciso crescer, que eu preciso entender como é, que eu preciso deixar de ser criança em alguma situação, em alguma questão, e ser adulto, ser maduro. Então aquilo vai cooperar para o meu bem. Estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Então eu vou terminar com Isaías 45, versículos 1 a 3, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Tá bom para você? Ou você quer mais? Tá bom? O que Deus está falando? Será que basta para você ter a vitória em todas as áreas aí da sua vida ou não? Será que basta para você viver a suprema grandeza do poder de Deus na sua vida? Eu creio que basta. Eu creio que basta, mano. Então, olha, vou dizer uma coisa para você. Há um plano perfeito de vitória para a tua vida. Está cansado de escutar isso, né?
Toma posse logo. Toma posse logo. Há um plano perfeito de vitória para a tua vida. Deus falou para o povo lá: eu tenho uma terra melhor para vocês. Deus pegou Moisés e falou: Moisés, vai lá e fala para o meu povo que eu tenho uma terra melhor para eles. Já está pronta. Já está pronta. É só tomar posse. Vai lá e fala, Moisés. Moisés foi lá e falou: olha, Deus tem uma terra melhor para nós. Terra que mana leite e mel. E Deus vai nos levar para lá. Eles ouviram ou não ouviram? Ouviram ou não ouviram? Ouviram. Deram ouvidos? É aí que eu queria chegar. Então Deus está vindo aqui, amados, e expondo a mim e a você a suprema grandeza do seu poder. O que você vai fazer com isso, meu irmão e minha irmã? Nós estamos indo para o fim dessa série aqui. Nós estamos indo para o fim. O que você vai fazer com tudo que Deus já te ensinou? Tem uma terra boa esperando vocês. Há um plano perfeito de vitória para a tua vida. É a mesma coisa. Entenda isso, é a mesma coisa. Moisés para o povo lá no Egito: olha, Deus tem uma terra que mana leite e mel para nós. É para lá que Ele vai nos levar. Ok? Vamos nessa? Beleza, vamos. No primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, já queriam voltar para o Egito. Já quiseram desistir, já mostraram medo, mostraram dúvida, já começou as reclamações, murmurações. Eu venho aqui e digo: há um plano perfeito de vitória para a tua vida. O que você faz com essa palavra? Você diz aqui que tem a mente de Cristo. O que você vai fazer com essa palavra? Eu estou perguntando para você. Há um plano perfeito de vitória para a tua vida. Já deu certo. Já deu certo. Todos os recursos já estão preparados. Toda a condição já está pronta. Deus já deixou tudo prontinho para você. Você pode dizer agora: eu tomo posse? A igreja ficou tensa. Até antes aqui um pouquinho de eu terminar, estava todo mundo bem. Até dormindo. Tão tranquilo que estava a igreja. Agora já estou vendo uma igreja tensa. Veja, ixi, agora parece que o negócio apertou. Parece que o negócio, a conversa mudou. O pastor estava num tom, agora está no outro tom. Mano, não tem nada de tom aqui não. É pastor Emílio. Escuta aqui. É pastor Emílio aqui. Que eu estou falando aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Porque Ele está dizendo aqui que Ele vai adiante de ti. O que precisa ser endireitado aí de caminho tortuoso, Ele vai endireitar. Aliás, já endireitou, já está endireitado, já está pronto. Talvez os teus olhos naturais estejam vendo ainda o caminho torto. Mas Deus está dizendo que Ele já endireitou. Então no invisível já está endireitado, já está tudo prontinho, bonitinho. Quebrarei, Ele já quebrou. As portas de mão, lá na cruz Ele já quebrou.
as portas de bronze. Não tem mais porta de impedimento na tua vida. Despedaçarei, já despedaçou as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, amado. Tesouros escondidos, graça de Deus, revelação dos seus mistérios. Riquezas encobertas, amado. Isso aí tem que chegar, mas muita prosperidade para a tua vida. Muita prosperidade. Muita prosperidade. Muita prosperidade. Muita prosperidade. Recebe? Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Pode bater palma com alegria. Amém? Fica de pé aí no teu lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar? Diz para quem está do seu lado aí. Já deu certo. Já deu certo. Mas vai ser o melhor fim de ano da nossa vida. Vai ser o melhor fim de ano da nossa vida. Sabe? Um ano que nós vimos a mão do Senhor a nosso favor em tudo. Em tudo. Por mais dificuldades que nós tivemos, por mais, sabe, adversidades, por mais levantes, por tudo que aconteceu, nós vamos chegar no fim de ano, amado, glorificando ao Senhor, sabe, porque a mão dele é conosco, a mão do Senhor é por essa igreja, é por esse altar. Eu louvo a Deus, amado, sabe por quê? Eu sempre digo para a pastora, tem momentos na vida da igreja, né, não na minha vida ministerial, na vida da igreja. Porque a igreja somos todos nós, mas a igreja pesa sobre quem? Pastor Emílio. Amém? E muitas vezes a igreja ela se encontra dentro, às vezes, de uma dificuldade, de uma adversidade momentânea, né, de uma necessidade. E eu sempre digo para o pastor, Deus sempre nos honrou. Deus sempre foi conosco desde o início. Deus nunca nos desamparou. Deus nunca me desamparou. Porque a igreja, ela é uma instituição, mas há nomes por detrás desta instituição. E os nomes principais atrás desta instituição é o nome da pastora Daniele e o nome do pastor Emílio. São os nomes que representam a Igreja Cristo Vive Pão Sul, que são responsáveis pela Igreja Cristo Vive Pão Sul. Então, assim, se algo falhar, é os nossos nomes que vão ser comprometidos. Se algo vier a dar errado, somos nós. E temos que dar a cara a tapa para responder por isso. E eu sempre digo, nas dificuldades, eu digo, o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor não vai nos desamparar. O Senhor sempre nos honrou, o Senhor vai nos honrar. E a provisão chega. A provisão chega. De alguma forma o Senhor faz chegar à nossa vida. E a igreja permanece honrada. Com poucos ou com mais ou com menos, não importa. A igreja caminha com honra nessa cidade. A igreja caminha com dignidade, com honestidade. E isso para mim é maravilhoso. Eu me emociono porque eu ouvi um testemunho do apóstolo
Miguel Ângelo. E Deus falou ali comigo, claramente, naquele momento. O apóstolo Miguel Ângelo, ele tinha, num domingo, quando ele terminou o culto à noite, o tesoureiro da igreja veio conversar com ele e disse: apóstolo, nós temos para esta semana um compromisso de R$71 mil. Estava incluído salários de funcionários da igreja. Lá a igreja é muito grande, então existem lá funcionários registrados na igreja, que trabalham na igreja, enfim. Algumas contas que ele tinha que pagar. E a igreja não tinha esse valor naquele momento, R$71 mil. Ia ser uma pancada. Não era 71 mil que podia ser pago picado. Tinha que ter aquele dinheiro para ser pago. E ele disse: o que nós vamos fazer? Eu não tenho esse dinheiro para colocar. Ele falou: então, o caixa da igreja também não tem. O que nós vamos fazer? Aí ele disse que no momento, ele falou: eu vou pensar e vamos ver como que nós vamos fazer isso. Nós precisamos pagar. Precisa ser pago. E nós vamos dar um jeito, nós vamos pagar. E ele disse que ele foi embora naquele domingo à noite, pensativo. Aí a bispa Rosana viu aquela preocupação dele, e aí ele contou para ela o que era o caso. E aí ela disse: Miguel, Deus sempre te honrou. Ele não vai falhar com você agora. Ele vai prover. E ele disse: amém. Nós vamos orar. E chegou em casa, foi orar, foi clamar, pediu ao Senhor. Na segunda-feira de manhã, perto do horário do almoço, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp do tesoureiro da igreja. Ele dizendo assim: apóstolo, glórias a Deus. Deus é fiel. Temos o valor já disponível para pagar o compromisso de 71 mil. Aí ele: como? Uma irmã, uma membra da igreja, fez uma oferta de 100 mil reais para a igreja. Naquela hora, mas eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque assim, Deus falou claramente comigo, sabe? Que eu ainda estou numa proporção pequena daquilo que Deus vai me colocar. Porque na hora Deus disse assim: eu estou mostrando para você que eu estou te honrando no pouco, porque você está sendo fiel no pouco. E aquele que é fiel no pouco comigo, no muito eu colocarei. Assim como você está ouvindo agora aqui do apóstolo, que em um dia, no estralar de dedos, eu coloquei na mão dele mais do que ele precisava. Porque eu sou o dono de tudo. Então, meu amado, a cada dia Deus tem me ensinado a não limitá-lo. A não limitá-lo. Às vezes nós olhamos uma situação, olhamos um problema, e diante dos nossos olhos até parece ser grande, mas diante dos olhos de Deus é pequeno. É muito pequeno. Assim como era esse problema do nosso apóstolo. 71 mil para ele. Naquele momento ele tomou um choque, porque a igreja não tinha disponível naquele momento. Ele não tinha, então se tornou um problema aparentemente grande. Só que ele orou, ele creu, ele confiou, ele recebeu ali a palavra da sua esposa, trazendo à memória dele tudo que Deus já havia feito
a obra extraordinária que Deus fez na vida do nosso apóstolo, na construção daquela catedral, é um testemunho tremendo, grandioso, da mão de Deus a favor do nosso apóstolo. Assim como é a mão de Deus em favor da minha vida, de forma menor, de um modo menor, mas desde quando começamos, o Senhor sempre me honrou. O Senhor sempre esteve comigo, me honrando e fazendo chegar. Então eu quero que você entenda que você está nesta caminhada comigo e Deus vai nos elevar. Deus vai fazer com que eu e você cresça para fazermos coisas maiores para Deus. E você não pode limitá-lo. Você não pode limitá-lo. De hoje para amanhã, Deus pode fazer acontecer o impossível na tua vida. De hoje para amanhã, Deus pode manifestar algo, amado, inimaginável na tua vida. E você correndo mandar uma mensagem para o teu pastor, dizer: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu creio nisso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, a Ti, Senhor, e somente a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, por este momento precioso. Obrigado, Senhor, pela palavra que veio de encontro, Senhor, aos nossos corações. Pela palavra, Deus, que nos trouxe força, nos trouxe ânimo, entusiasmo, nos trouxe revelação dos Teus mistérios, Jesus, para, de fato, compreendermos a suprema grandeza do Teu poder, Jesus. Esta grandeza de poder que está em nós, que está em nossa vida, que está no nosso espírito e que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Portanto, Deus, nós Te louvamos, nós glorificamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem sido, ó Deus, bom com cada um de nós. Quantos benefícios concedidos a nós, Senhor. Pai amado, eu oro, Jesus, por cada família preciosa que o Senhor trouxe para este aprisco, por cada ovelha bendita e amada, comprada, Senhor, pelo Teu sangue, que foi colocada aqui neste aprisco para viver, Senhor, este infinitamente mais, para viver esta abundância, para viver, Senhor, esta prosperidade, para entender, Senhor, esta suprema grandeza do Teu poder. Assim, nós encerramos, Jesus, este momento de oração, declarando, Senhor, sobre as nossas vidas que nós não temeremos mal algum, nós não temeremos situação contrária nenhuma, porque o Senhor é quem vai adiante de nós, é o Senhor quem já endireitou os caminhos tortuosos, é o Senhor quem já despedaçou as portas de bronze, é o Senhor quem já abriu caminho para que andemos por ele. E é desta forma, Jesus, que nós vamos crescer neste lugar, por fé no poder da Tua palavra, Jesus. É desta forma que nós veremos milagres acontecendo neste lugar, a cura, a saúde perfeita, famílias fortes e bíblicas, a nossa posteridade, Jesus, conhecida nesta terra e temida, porque são herança do Senhor.
a nossa descendência, Jesus, vivendo o melhor de Ti, vivendo as Tuas promessas dia após dia, vivendo o temor do Senhor, vidas realizadas, vidas felizes de fato, vidas prósperas, abundantes, que não tem falta de nada, que não tem falta de nada, Senhor. Maridos realizados, esposas realizadas, filhos felizes dentro do lar. Pai amado e bendito, nós podemos tudo em Ti, Senhor. Nós podemos tudo em Ti, Senhor. Pois a suprema grandeza do Teu poder opera em nós. E é desta forma que nós vamos retornar aos nossos lares, com a certeza de um amanhã grandioso, com a certeza de um amanhã diferente, com a certeza de um amanhã com novidade de vida, com boas novas de grande alegria para a nossa vida material, para a nossa vida familiar, pois as boas novas de grande alegria da salvação já nos alcançou e estamos firmes nela. Assim, Deus, nós oramos, Pai, porque queremos Te honrar, queremos agradar o Teu coração, Jesus, e manifestar em todo o tempo o Teu poder e a Tua glória. É no Teu nome que nós oramos e já Te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga: amém, e amém, e amém.